Spinelli chega para ser titular no Vasco? Eu acho que ele vai brigar por posição com o Brenner. Eu acho que vai ser uma disputa boa. Muita gente estava me contestando, só para me perguntando, né, só para contextualizar, né? Spinelli oficializado ontem como novo reforço do Vasco, centroavante argentino que estava no Del Valle, fez gol no Vasco na Copa Sul-Americana no ano passado. Eu acho que ele vai chegar para brigar por posição com o Brenner. Eu acho que ele vai chegar para disputar a posição com o Brenner agora. O Brenner fez gol, tirou aquela linhaca que estava ali de não ter marcado nos 2 primeiros jogos, tinha perdido muitas chances contra a Chape. Então o Spinelli acho que vai chegar para disputar a posição ali com o Brenner. E vi muita gente nessa, né? Pô, mas quem vai ser o titular? Cara, é momento. Eu acho que é muito de momento, assim. Se o Brenner estiver fazendo gol igual fez no último jogo e estiver tendo um bom desempenho, o Spinelli vai ser opção para o segundo tempo. Dá para os dois jogarem juntos. O Vasco, inclusive, no jogo passado contra o Botafogo, o GB entrou como centroavante, o Brenner foi jogar pelo lado direito, então não seria nenhuma surpresa se o Diniz em algum momento utilizasse Brenner e Spinelli um pouco mais à frente, porque são dois centroavantes móveis, né, assim, não vejo Spinelli, ele não chega a ser o Ryan, que chegava a fazer a beirada, por exemplo, mas também não é o Verratti, que só podia ser o 9. O Spinelli, assim como o Brenner, pode ser um segundo atacante, pode ser um centroavante, acho que ganha opções para jogar o time do Diniz com a chegada do Spinelli, assim como foi com a chegada do Brenner. Acho que a grande questão é se Spinelli e Brenner vão conseguir ter o volume de gols que Verratti e Ryan tiveram na temporada passada. Aí passa muito pela questão de adaptação. O Brenner ficou muito tempo fora do Brasil, sofreu lesão quando estava na Udinese, foi para a MLS e aí a gente sabe que o nível técnico é um pouco mais baixo, mas ainda assim fez seus gols, mas poucos jogos também, pouca minutagem, uma amostragem muito pequena. E o Spinelli é um jogador que rodou muito ao longo da carreira. O Spinelli nunca jogou 2 anos no mesmo time. O Spinelli sempre joga 6 meses num time, 1 ano no outro, aí depois, e mudando de país, jogou na Ucrânia, jogou na Eslovênia, se eu não estou enganado, jogou na Itália, jogou na Argentina, jogou no Uruguai, e estava no Equador. E é um jogador de 28, 29 anos de idade, ainda jovem, mas com muita rodagem. Tanto que foi bem, mais uma vez, no Del Valle e acaba sendo contratado agora pelo Vasco, vai ter a primeira experiência no futebol brasileiro. Então tá sempre passando de um lado para o outro. Mas a expectativa é que chegue para ser talvez o titular desse time, sim. Não acho que chega com vaga garantida. Eu acho que vai ter uma briga aberta entre ele e o Brenner. Os lados do campo hoje, o Vasco tem mais opções também com a chegada do Marino, o Gomes jogando muita bola, você tem o Nuno. Então tem jogadores que já estão ocupando esses setores pelo lado do campo. O Spinelli é um centroavante, talvez até mais centroavante do que o Brenner. É um jogador de mais imposição física do que o Brenner. O Brenner é um jogador de mais mobilidade. E até nos gols que ele perdeu, se a gente for analisar contra a Chape, eram bolas de bom posicionamento dele, não necessariamente de imposição física. O Spinelli já é aquele atacante mais característica de argentino, de brigar, de gostar desse contato mais físico com o zagueiro. Acho que são jogadores de características diferentes. E aí o Diniz pode optar por um, dependendo do adversário, ou por momento. Acho que o Spinelli, se não for o titular, certamente vai ser um 12º jogador ali do Diniz, que vai entrar no decorrer dos jogos, ou vai se titular em algum momento, o Brenner vai se titular em outro. Acho que vai ter uma rotação ali que é fundamental. A gente fala tanto aqui, né, Elan, sobre você ter elenco, você ter profundidade no elenco, que futebol hoje a gente joga com 16, você tem sempre as 5 alterações, dificilmente você fecha um jogo sem fazer as 5 alterações. O Spinelli certamente é um desses 16 titulares que o Diniz vai ter aí para esse início de brasileiro. 28 anos, contratado ao Independiente del Valle, né, argentino, $2 milhões, né, uma compra bastante modesta, vamos chamar assim, em termos de você administrar a grana, você não gastar um dinheiro super pesado. Um jogador interessante, né? Agora ele tá lembrando alguém, né? Ele me lembra alguém, né, rapaz? Bota aí pra gente ver se parece mesmo. Bota aí, bota um do lado do outro aí. Consegue botar um do lado do outro aí? Rapaz! O que o pessoal mais me perguntou, Garoni, o Spinelli é um canóbio que faz gols? Aí eu falei, cara, são jogadores bem diferentes, apesar de muito parecidos também. O Canóbio é um jogador de beirada, né? O Spinelli é um 9, assim, são jogadores que parecem, mas a forma de jogar é bem diferente. O Canóbio é esse jogador de... o Canóbio já jogou de 9, alguns momentos até no Atlético, mas normalmente ele é um ponta. Igual o Serna jogou de centroavante no último jogo do Fluminense, mas não é necessariamente um centroavante. Esse jogador de mais beirada. O Spinelli é mais um 9-9 mesmo, definidor. O Canóbio tem mais o drible, o Spinelli talvez tenha mais finalização, mas que são parecidos, são, tá? La Barbie da Colina. Vai ter isso? Vai dar, já tá, a galera já tá. La Barbie da Colina. Já virou La Barbie da Colina? Vamos ver, se fizer gol,
o amor tá lá em cima, Quem né? tá A galera chegando já agora, abraçou. quem chegou de repente agora no programa, tá achando que a gente tá botando a foto do Spinelli. Canóbio, achando que é o Spinelli. Gente, a gente sabe que é o Canóbio, tá? É que a gente só tá mostrando que Não, é estão parecido. achando que o Canóbio tá indo pro Vasco, né? Aí não tá nem parecido, Aí. não tá nem tão parecido, né? Eu acho que Pô, mas de faixinha tá parecido. ele não usou hidratante esse dia, o Spinelli, não, né, rapaz? Tava meio rebelde o cabelo. Ah, O é porque cabelo, ali o cabelo não- tá mais Parece maltratado, muito, hein? parece muito. Acho que ele não é tão vaidoso quanto... A hidratação não tá Canóbio tão não. É que o Canóbio vai pra praia e quando sai tem que passar aquele pós-praia e tudo mais. O Spinelli não, o Spinelli tá no Equador ali, não tem... Aí joga na altitude de vez em quando, dá uma desestabilizada ali no... Mas parece, né? Pô, parece muito. Na primeira bola que ele tropeçar, fala, nossa, igualzinho. Eu tô achando até que é a mesma, que são o mesmo cara. Eu quero ver os dois no mesmo lugar. Aí, os dois juntos ao mesmo tempo. Se no próximo Vasco Fluminense alguém ficar fora, a gente já sabe o que aconteceu. São parecidos. São ou não são, Raíza? Pô, são bem parecidos, são bem parecidos. Vai ser interessante esse Vasco e Fluminense com os dois em campo, mas são realmente muito parecidos. Bota o Felipe Luiz na época de jogador, que ele usava essa faixinha também aí. Mas na época de Atlético de Madrid. Mas Eu é tô- porque o Felipe sempre foi mais magrinho, né? É. Eles dois são mais fortinhos. O Spinelli usa faixa, né? O Canóbio usa um arco, né? É um diferente, arquinho, né? né? Outra parada ali. Eu já tive, tá? Pode não parecer, Você já teve esse mas cabelo? eu já tive Tô um vendo, teve esse cabelo? Dá pra imaginar você Mas gostando. aparentemente não, a gravidade, cadê? a gravidade Queremos puxou fotos. muito ele pra trás aqui, ele foi embora. Queremos fotos, Eu queremos tenho, fotos desse mas eu cabelinho. não vou quebrar o galho de vocês, não. Quem quiser que procure aí, ó. O Garone é bom, o Spinelli? Queremos fotos. Cara, é um bom jogador, cara. É um bom jogador. Deu muito trabalho pro Vasco na Sul-Americana, nos 2 jogos que o Vasco fez. Incomodou a defesa o É tempo melhor que o todo. Verratti? Idade à parte, ele é mais jogador que o Verratti? Cara, eu acho que é difícil. Mais jogador, eu acho que sim. Acho que ele gera mais jogo do que o Verratti. O Verratti é um não sei finalizador, né? O Verratti não- é só um finalizador. Porque o Spinelli, ele vem de uma grande temporada, que é essa temporada dele com o Del Valle, e ele foi bem assim no Uruguai também antes dele ir pro Del Valle. Então, assim, são 2 boas temporadas do Spinelli. O Verratti, a carreira do Verratti era muito em 3ª divisão, 2ª divisão argentina. E aí, por isso, era um cara que não era tão badalado. Quando ele chega na 1ª divisão argentina, ele é artilheiro também da 1ª divisão argentina, e o Vasco contrata ele, mas isso já 5, 6 anos mais velho do que o Spinelli. Então, o Verratti sempre foi um finalizador de jogadas. O Verratti é aquele cara que dificilmente vai gerar jogo fora. O Spinelli talvez seja mais equilibrado do que o Verratti. Talvez o Spinelli não seja tão goleador quanto o Verratti, mas ele gera mais jogo fora da área do que o Verratti, e ele é um cara que pressiona melhor a bola do que o Verratti, por exemplo. O Spinelli tem um equilíbrio maior. Vamos ver se ele tiver também a temporada goleadora que ele teve no Del Valle na temporada passada, porque não foi só no Campeonato Equatoriano que o Spinelli fez esses 28 gols. Foram 4 na Libertadores, porque o Del Valle estava na Libertadores, ele cai da Libertadores, vai para a Sul-Americana, e aí o Vasco enfrenta o Del Valle nessa eliminatória, nos playoffs da Sul-Americana, e o Del Valle elimina o Vasco, com ele jogando muita bola nos 2 jogos. Então ele fez 4 gols na Libertadores, 4 na Sul-Americana e 20 no Campeonato Equatoriano. Então, se ele repetir, é o que a gente sempre fala do contexto. Futebol brasileiro é futebol brasileiro. Ele nunca foi testado nesse nível. Ele passou pela Itália, mas muito no início da carreira e praticamente não jogou. Então, agora ele vai ter um nível de enfrentamento maior, mas que ele teve, de uma certa maneira, na Libertadores e na Sul-Americana. Então, se ele repetir, acho que a gente pode estar falando de um centroavante melhor do que o Verratti, porque aí ele teria o gol e essa capacidade física que ele tem de duelar ali por fora. Eu acho que é uma boa aposta do Vasco, ainda mais se a gente olhar os valores que você falou. No mercado tão inflacionado, onde é tão difícil você comprar gols, você pagar ali alguns milhões, 10, 12 milhões, uns 12, 13 milhões de reais num centroavante que fez 28 gols na última temporada, se não der certo, é um valor alto pra gente, nós mortais, mas no mundo do futebol não é um valor que você não recupera. Pro Papa não é nada também, tá? O Papa tem isso aí no bolso esquerdo. ó. E o 2 milhões de dólares. o Vasco fez isso com o Verratti. O Vasco também pagou 10, 12 milhões do Verratti, porque era um cara já de 33 anos, mas era o artilheiro do Campeonato Argentino. O Cano, E quando funcionou. veio, deve ter sido assim também. O Germán Cano, Foi quando até veio, menos. deve ter sido Foi, até menos. Ele veio da Colômbia. E tava virou no- rei da América depois no Pois é. Fluminense, né? É Loucura, isso. né? Às Ele vezes veio de graça, eu acho. O Cano tava sem contrato lá. O Vasco foi lá, pagou luvas e tal e trouxe assim. você pegava